Nós estamos estudando Josué e hoje vamos ver Josué capítulo 4, os memoriais de um Deus cuidador. Quando você é criança, você só pensa no momento. Por exemplo, essas crianças que subiram lá para a escola dominical, elas estão pensando qual pirulito que elas vão ganhar. É no momento. Quando você é jovem, você pensa muito no futuro. O que eu vou estudar, onde vou trabalhar, com quem vou me casar, que carro vou comprar. Então, quando você é mais velho, você começa a fazer igual o hino do glorioso São Paulo Futebol Clube. Você vive as glórias do passado. Então nós começamos a pensar no passado. Eu vi uma charge é um desenho, né? Em que a pessoa estava no terapeuta, estava deitado lá no terapeuta e falando qual era o problema. Eu quero muito mudar o meu passado. Então, para o terapeuta ajudá-lo a mudar o passado. O passado é só para ser relembrado e não pode ser alterado, a não ser no filme De Volta para o Futuro, né? Mas você lembra das coisas passadas com tristeza ou com alegria, com ensino, porque o passado ainda tem um poder sobre você no sentido de te ensinar a não errar naquilo que você fez. E o passado também te ajuda a confirmar os seus princípios para você continuar firme hoje. Então o passado ele tem um grande poder sobre nós. Um poder tão grande que ele inclusive vai ajudar nas próximas gerações. O seu passado ajuda você nas próximas gerações. E o que nós vemos no capítulo 4 de Josué é um ensino sobre o passado. No momento não é passado, no momento é presente. Mas Deus já está antevendo isso para Josué e para todo o povo de Israel, dizendo que lá no futuro esse evento vai ser passado. É evidente isso, né? Então, daqui a alguns anos, vocês vão ter filhos. Vamos lembrar que toda geração de 20 anos para cima, quase toda geração de 20 anos para cima, foi exterminada pelo Senhor, pela desobediência, murmuração. E Deus preservou essa nova geração de 20 anos para baixo. Então muitos deles não têm filhos ainda. E Deus está dizendo, vocês vão ter filhos, vão se casar, vão ter filhos. E os seus filhos vão estar passeando aqui às margens do Rio Jordão com vocês, porque os pais passeiam com os filhos, não é isso? O irmão dirigente já nos alertou sobre a importância da família. Você vai estar passeando às margens do Rio Jordão com seus filhos. E ali, em algum momento, vai ter 12 pedras amontoadas, formando um memorial. E o pai não vai falar assim, tá vendo essas pedras? Não, o filho vai perguntar. Porque criança pergunta mesmo, né? Criança é curiosa. O que são essas pedras? Aí vocês vão dizer que Deus os livrou. Deus fez com que o povo, com que os pais atravessassem o Rio Jordão a pé enxuto. Então foi muito maravilhoso o que acontece no capítulo 3 de Josué, quando Deus faz as águas a uns 40 quilômetros acima de onde eles estavam, as águas se amontoarem, pararem. Foi diferente do Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho e do Rio Jordão.
foi diferente. O mar é uma bacia, então o mar não tem uma correnteza. Aqueles que entendem de mar dizem que tem correnteza debaixo do mar, né? Tem umas correntezas ali, mas para todo efeito, para nós não existe o mar não é um leito onde corre para algum lado, como é no rio. No rio você tem o leito, que é a estrada, né, do rio, e as águas ali elas não são paradas, exceto se for uma lagoa, mas sendo um rio, ele vai correr ou para um lado ou para o outro. O nosso querido rio Mogi, ele corre da direção de Pouso Alegre para a direção de Mogi Mirim. Então, o que aconteceu foi que Deus não simplesmente separou as águas. Ele fechou uma comporta. Ele fechou na cidade de Ada, o Adã, né? Adã. Ele fecha as águas ali, para as águas ali. Então o povo nem viu, porque estava muito longe deles. Eles só viram que as águas que corriam, correram e tudo ali ficou seco. Seco quer dizer cheio de lama, né? Mas Deus seca essa lama e eles passa ali mais ou menos mais de 1 milhão de pessoas, mais animais e carregamentos, crianças. Então foi uma bênção que aconteceu ali, foi um grande milagre que as pessoas estão tentando até hoje, arqueólogos que não creem em Deus, estão tentando invalidar esse milagre que Deus fez. Por quê? Em 1260 aconteceu quase a mesma coisa. As águas pararam do Rio Jordão. E as que correram, foram embora e secou uma parte do rio. As águas pararam em algum ponto. E em 1927 a mesma coisa. Então já houve pelo menos 3 vezes no Rio Jordão as águas parando. Só que aqui o que aconteceu foi a mão de Deus. A mão de Deus fez parar. E das outras 2 vezes, 1260 e 1927, também foi a mão de Deus, mas com um fenômeno da natureza, foi um terremoto. Nessas 2 épocas aconteceu um terremoto, e quando há um terremoto, dependendo da proporção do terremoto, né, a terra se abre. Então a terra se abrindo, ela fez um vinco, ela fez um outro leito de rio e alagou a região e as águas ali pararam de correr, porque o rio foi desviado por causa do terremoto. Mas dessa vez Deus não menciona nenhum terremoto, não que ele não pudesse fazer, mas ele para as águas são cortadas e o povo passa em pé enxuto. Então as águas serem interrompidas é um milagre. E você drenar uma lama, drenar a água é mais fácil, mas como é que você drena a lama? Como é que você tira a lama de um leito de rio? Mas Deus tirou, porque não dá para passar com animal, com pessoas, com carroças, num leito de rio enlameado, não dá para passar. Todo mundo que já tentou passar num brejo aí, você já sabe como é. E um gado tentando passar isso vai ficar atolado mesmo. Mas Deus seca. E Deus manda que os sacerdotes com a arca parem em um ponto do rio. Do leito do rio, no caso, né? Então eles ficariam parados ali, enquanto o povo todo atravessava. Aí o povo todo atravessou e eles continuaram ali. E Deus tinha um grande ensinamento sobre os sacerdotes com a arca pararem ali. Normalmente não eram os sacerdotes que carregavam a arca, era a família de Coate, os coatitas, levitas. Eles carregavam a arca, mas dessa vez Deus quis que os sacerdotes carregassem e parassem ali no meio. Então nós vamos ver agora como que Deus usou algo do rio para fazer um memorial.
uma lembrança. Todos vocês, os mais velhos principalmente, têm muitas lembranças. E tem algumas coisas que são um memorial para vocês. Algum objeto que quando você vê, você fala, eu me lembro disso porque me remete para uma experiência que eu tive. Então nós os mais velhos, né? E aqueles mais velhos ainda têm muitos memoriais, muitas memórias na sua cabeça. A ceia do Senhor é um memorial. Aquele cálice, aquele pedaço de pão, representa para nós a morte de Cristo Jesus. Nós lembramos, sem estarmos lá. Agora a palavra de Deus diz que todo crente esteve na cruz. Uma experiência, vou usar essa palavra, mas tem que tomar cuidado para usar essa palavra, numa experiência mística. Você morreu com Cristo Jesus. Mesmo que você não tenha nascido. Mas essa é a verdade da fé. Cristo morreu e você morreu com Cristo Jesus. Logo, a vida que você vive na carne já não vive pela carne, mas pela fé em Cristo Jesus, que te amou e te resgatou. Esse é um memorial. E no memorial de hoje, talvez só vamos ficar numa parte, né? Mas desse estudo no capítulo 4 de Josué, eu quero que lembremos que Deus nos livrou. Esse é um memorial que você precisa carregar. Deus te livrou da morte eterna. Aleluia, né? Lembre-se também que Deus usou líderes em nosso favor. Assim como Deus estava usando aqueles sacerdotes e Josué, Deus usou na sua vida líderes. Eu posso lembrar, numa nítida lembrança, os meus líderes. Os meus líderes desde que eu era criancinha na escola dominical. Até passando pela adolescência, os 3 pastores que me pastorearam durante a vida. E eu posso lembrar depois dos 6 líderes que me acompanharam mais frequentemente no seminário, no Instituto Bíblico onde eu estudei. Posso lembrar, portanto, dos meus líderes. Você precisa lembrar dos seus líderes. Memorial. E temos também que lembrar que Deus quer a nossa fidelidade para sempre. Todas essas coisas que te fazem um memorial, ou seja, que você lembra, aquilo é um presente de Deus para você. Deus quer que você lembre da fidelidade dele por você em todo esse tempo. Às vezes nós nos desesperamos por uma situação, mas nós já passamos por aquela situação. E Deus nos livrou de modo maravilhoso. Por que Ele não livraria agora? Então, capítulo 4 de Josué, versículo 1. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo... Então, todo o povo, imagina, quase 2 milhões de pessoas passando por aquele estreito, aquele rio Jordão, e agora o povo lá do outro lado da margem, e os sacerdotes lá no meio. Talvez falando, Senhor, o que o Senhor quer? Vai soltar as águas para a gente morrer aqui? Não, Deus tem um plano. Fica aí no meio até eu falar que vocês saem. Deus fala para o povo agora. O que Deus vai falar para o povo? Versículo 2, alguém pode ler? Foi o povo, 12 homens, um de cada tribo. Então Deus fala para o povo, agora são 12 tribos, pega um homem de cada tribo. O que Deus tem, hein? O que Deus quer falar com o povo? Deus agora vai, novamente, porque Ele já tinha feito isso, chamar um de cada tribo, no versículo 12, capítulo 3, alguém pode ler? 3:12. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Então Deus queria que 12 homens acompanhassem ou fossem à frente do povo. E agora Deus fala de novo, escolham 12 homens, não sei se são os mesmos, mas escolham 12 homens. E o versículo 3, alguém pode ler?
Esta ordem: pegue 12 pedras do meio do rio Jordão, lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem essas pedras e coloquem onde acamparem hoje à noite. Então Deus fala, pega 12, cada um representando uma tribo. Vão lá no meio do rio, que está seco lá, tá? Não tem água. E lá tem pedras, né? No fundo dos rios, normalmente tem pedras. Então eles não precisam de um muque, não precisam de um trator, não precisam nada disso. É uma pedra que dê para carregar no ombro. Então é uma pedra desse tamanho, mais ou menos, né? Então, essa pedra, cada um carrega no ombro essa pedra. E vocês vão colocar essas pedras onde vocês vão acampar, do outro lado do Rio Jordão, já do lado da terra de Canaã, onde eles vão conquistar. Vão colocar essas pedras no acampamento de vocês. Meus irmãos, isso aqui tem um ensino maravilhoso. E alguns têm até feito a figura de que o rio é morte. Assim como o mar vermelho, quando eles passaram, eles passam pela morte. Porque eles não sairiam vivos do meio do mar, concordam, né? Tanto é que o exército de Faraó morreu dentro do mar. Mas eles passam pela morte e vão para o deserto. Redenção das nossas almas. Mar vermelho. Agora no Rio Jordão, aquilo também tem um valor. Morte é o rio. Tirando as pedras do rio e colocando na praia, aquilo é ressurreição. Porque sai da morte. Assim é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos carregados junto com Cristo. Vamos lembrar que em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, 2, fala que Cristo é a nossa rocha. E eles estão levando então, para lembrar da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, ou prefigurar a pessoa de Jesus Cristo. Cada um pega uma pedra, representando ali a rocha de cada tribo. E a nossa rocha é Cristo Jesus. Eles estão carregando da morte para a vida, da morte para a ressurreição. Versículo 4. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel. Então eles escolheram esses 12 homens e Josué chama esse time de futebol mais a torcida, né? Os 12. E o versículo 5. Um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Cada um de cada tribo. Por que um de cada tribo? Não poderia ser 12 homens aleatoriamente, ou de uma tribo só, ou 4 de uma. Não, Deus quer uma de cada. Isso também tem um ensino para nós. Todo o povo de Deus tem que ter a sua experiência com o Senhor. A minha família tem a sua experiência. A sua família tem que ter a sua experiência. E aqui nós nos reunimos juntos. O irmão falou do filho pródigo, né? E ele disse que se acontecer com alguma família, que esteja pronto para receber de braços abertos a sua ovelha perdida. E nós concordamos com isso completamente. Porque o povo de Deus é assim. O povo de Deus, ele ensina a redenção e ele vive a redenção também. Cada família precisa viver a sua redenção. Cada pessoa, aliás, né? Mas cada família tem que viver a sua redenção. Não é uma pedra para cada pessoa da família, mas é uma pedra para cada família, aqui no caso tribo, né? É um simbolismo que Deus quer fazer. Cada pedra daquela representa a redenção do Senhor para aquela tribo, para aquele clã, para aquela família, para aquele indivíduo. Você tem carregado a sua pedra nos ombros. Cristo Jesus é a sua pedra? Ou quando chega o incrédulo você deixa cair, né? Opa,
Tem pedra nenhuma aqui. Se confundiu. Você não tinha uma pedra aí no seu ombro, não? Não tem pedra nenhuma aqui, não. Se você é do Senhor Jesus Cristo, você carrega essa pedra para todo mundo ver. Aqui está a minha pedra. Esse é o meu testemunho. Essa é a minha redenção. Cristo Jesus, a rocha. Ele me redimiu. Ele me fez passar da morte para a vida. Qual a vergonha que eu teria de carregar essa pedra? Então é para vocês, cada um de cada tribo, passar adiante da arca. A arca é Jesus Cristo, a arca é a presença de Deus. E vocês passam, porque essa arca se chama também de arca do testemunho. Então vocês vão testemunhar diante de todos que vocês foram redimidos. E vocês vão pegar essa pedra. Será que alguém aqui está ainda temeroso de passar diante da arca? De passar diante da presença do Senhor na frente de todo mundo? Para mostrar que você crê naquilo, na sua redenção em Cristo Jesus? É muito triste, muito triste quando uma pessoa é crente, ela creu em Cristo Jesus, mas tem vergonha de carregar essa pedra no ombro. Tem vergonha do que os outros vão falar. Lá vão os 12, olha lá, cada um com uma pedra no ombro. Talvez pessoas zombassem daquilo, porque até no meio dos crentes tem aqueles que não são crentes, mas eles foram. Eles obedeceram Josué e, em consequência, obedeceram a Deus, levando sobre o ombro uma pedra, cada um de uma tribo. Versículo 6. Para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: o que significam estas pedras? Eles vão perguntar, não vão, seu Zé de Paula? Vai. Eles vão perguntar. As fotos não são para isso? As fotos do casamento da Thalita e o Lucas, lembram? Aquele dia ensolarado maravilhoso no campo de futebol do Peniel. E o Lucas chorando, né, uma criança. Chorando com uma criança, tá fotografado, tá lá. Aí seus filhos vão perguntar: o que é isso? Por que no campo de futebol? Aí vocês vão falar: por que o papai está chorando, mamãe? Que é assim mesmo. Forte sou eu aí, não. Então eles vão perguntar e nós vamos responder para eles. As fotos servem para isso também. Não adianta, gente. Não dá para mudar o passado, não dá para mudar as fotos do passado. É aquilo lá. Não dá para melhorar. Você está mais bonito agora, né? Todo mundo acha isso, né? Então, Deus está ensinando a todo o povo de Israel: eu quero simbolismo, eu quero memorial, eu quero que vocês relembrem. Tem gente que quer passar uma borracha no passado. Seja coisas ruins ou coisas boas, o passado está lá e ele não muda. Você precisa trazer esse passado para sua mente, até as coisas ruins. Você precisa trazer para sua mente. Isso liberta. Não adianta você tentar esconder alguma coisa. Para que esconder? De Deus você não esconde. Não estou dizendo que você tem que falar o que você fez no passado para todo mundo. Não. Você não pode esconder de você mesmo. E o passado nos ensina. E o passado vai ensinar a geração futura. E por isso que Deus quer simbolismo. A Páscoa existe. Você sabe que cristão não comemora Páscoa, né? Nós falamos a ceia que nós vamos ter, o domingo vai ser da Páscoa. Aí nós juntamos, que a Bíblia faz isso, o Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Mas nós não tomamos Páscoa, nós tomamos ceia. Páscoa é dos judeus.
Os judeus lembravam a libertação. Páscoa quer dizer Pessah, em hebraico, quer dizer passar por cima. O anjo da morte passou por cima daquela casa que tinha o sangue nos umbrais. Ele passou batido, passou por cima. Redenção. Eles mataram o cordeirinho, comeram em família. Caso fosse muito, convidavam o vizinho. Eles comeram junto com ervas amargas, para lembrar do sofrimento no Egito. Eles fizeram pão sem fermento, porque eles estavam com pressa. Faz o pão agora, porque de madrugada vocês vão sair. Nada de fermento, esperar crescer, não. Bota aí no forno e vai pão coração de faraó. Mentiu é mole, depois vira. É duro. Mas vão assim mesmo, porque é pressa. Vocês estão com pressa. Então eles, na Páscoa, eles tomavam o pão sem fermento, comiam pão sem fermento, as ervas amargas, e eles lembravam, e o cordeiro, né? Eles lembravam da libertação. Eu quero memorial. Deus sempre coloca isso. Aí a ceia do Senhor, Cristo Jesus tomando a última Páscoa com os apóstolos, ele introduz a primeira ceia. A última Páscoa é a primeira ceia. Ele pega dois elementos, o vinho e o pão, e ele deixa as ervas amargas. Eu não sei porquê, mas ele não quis as ervas amargas. E só ficou com o pão e o vinho. E disse: vocês façam isso todas as vezes, em memória de mim, até que eu venha. Então esse é um memorial que nos lembra do passado, nos coloca no presente e nos leva para o futuro. Isso é a ceia do Senhor. Então essa é a ordenança de Jesus Cristo, a ceia do Senhor. Quem pode tomar a ceia do Senhor? Bom, quem pegar toma. Só que alguns vão tomar a ceia do Senhor e outros só vão comer um pedaço de pão e beber um pouquinho de vinho ou de suco. Mas os que realmente vão tomar são aqueles que vivem para Jesus, os que seguem a Jesus Cristo. Esse é um memorial. E normalmente, ou com toda certeza, são aqueles que estão obedecendo a ordem de Jesus, que também obedeceram a outra ordem de Jesus. Quando vocês se convertem, vocês são batizados, que é outro memorial. O Senhor Jesus só deixou dois para nós da igreja: o batismo e a ceia. Alguns querem tomar ceia sem se batizarem. Mas se você obedece uma ordem de Jesus, você tem que obedecer a outra ordem de Jesus. E o batismo significa mais ou menos o mesmo princípio do Jordão. Você morre para o mundo e você ressuscita para uma nova vida. Por isso que a gente coloca a pessoa dentro da água, que simboliza a morte dela para o mundo. E ela é levantada, simboliza a ressurreição dela para uma nova vida. São os dois memoriais que Jesus deixou para nós, os crentes da igreja: o batismo e a ceia. Não pode ser assim, só figurativo. Eu penso na morte de Cristo, eu fecho o olho e penso na morte de Cristo. Não. Eu quero que tome o vinho e beba o pão. Batismo, eu não posso só fechar o olho e lembrar que Cristo morreu e agora sou salvo, morri para o mundo. Não, eu quero que mergulhe na água e levante da água. É assim, Deus é extremamente visual para conosco. Ele quer que a gente veja uma coisa e já pense no princípio. Hasteamento da bandeira serve para quê? Hasteamento da bandeira nacional, cantando o hino nacional. Para que serve? Para nós lembrarmos da nossa nação. É um símbolo. E aquele símbolo para nós vale alguma coisa. Por isso que a gente respeita aquele símbolo. O símbolo nunca é maior do que a verdade. A bandeira nunca é mais importante do que a nação.
Mas a bandeira nos lembra da nossa nação brasileira. A ceia do Senhor nos lembra da morte de Cristo. O batismo lembra da nossa morte com Cristo Jesus. Então, meus irmãos, não desprezem os símbolos. Os católicos têm muitos. Muito mais do que Deus mandou. Ele só mandou o batismo e a ceia. Mas eles colocaram um monte. Relíquias, né? Cada um, por exemplo, poderia ver o pé direito de Pedro, que era o esqueleto do pé direito de Pedro, que tinha em várias cidades ao mesmo tempo, uma exposição ao mesmo tempo. Era relíquia, o pé direito de Pedro. Pedro só tinha um pé direito, né, gente? Mas estava em várias cidades. E aí eles acreditavam nisso. E muitos outros símbolos, simbologias que eles têm, mas Deus só mandou duas: o batismo e a ceia. E aqui Deus quer também esse símbolo, esse sinal. E quando seus filhos perguntarem o que são essas pedras, aí você responde assim, versículo 7. Então lhe direis que as árvores do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Meu filho, lá atrás, o papai estava lá, tinha 20 aninhos o papai, e eu estava lá, eu vi acontecer. Deus cortou as águas do Jordão. Nós passamos esse lugar aqui seco, e aí essas pedras foram tiradas lá do fundo do Jordão. Só que quando nós tiramos, estava sequinho. E aí nós colocamos no acampamento. E aqui ficou essas 12 pedras até hoje. Para você lembrar que o nosso Deus é o Deus que liberta. Bonito isso, né? O povo tinha que lembrar da grande libertação. E essas pedras são por quanto tempo para memorial do povo de Israel? Para sempre. Para sempre. Agora, e se alguém tirasse as pedras lá? Eu não sei. Eu até imagino, mas não sei. Se alguém tirar aquela pedra, Deus poderia até matar essa pessoa. A Bíblia não fala, mas essas pedras ficaram lá. Hoje, se nós formos lá, não estarão lá essas pedras, né? Ou estarão, e nós não sabemos onde é exatamente o local. Mas essas pedras, que não eram pedras grandes também, né? Dava para carregar no ombro, elas ficaram ali para sempre. Aquele era o memorial para os filhos de Israel, enquanto durasse o povo de Israel ali. E nós sabemos que aquela terra é terra para todo sempre. No reino de Cristo Jesus, que vai ser nessa terra, talvez nós vamos ver essas pedras. Talvez a gente dê um passeio lá e o Senhor vai contar para nós dessa história. Conta a minha velha história, como diz o hino, né? Deus vai nos contar dessa história. Versículo 8. Fizeram, pois, os filhos de Israel, assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor disse a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e depositaram. Meus irmãos, essas pedras saindo do leito do rio, colocando no ombro, indo para o alojamento, o acampamento, já não são mais as mesmas pedras. Essas pedras agora são santificadas, são consagradas. Assim também como quando você é mergulhado na água no batismo, aquela água lá já não é mais uma piscina, um rio qualquer. Aquelas águas se tornam santas. Agora a gente não está santificando lugar nenhum, tá bom? Só quero dizer do momento. Aquele momento para você é sagrado, é sua lembrança. Você precisa lembrar daquilo com alegria, sabendo que o Senhor quer isso. Quando a gente coloca os elementos na mesa, o vinho, o pão, aquilo já... Eu sei que a Igreja Católica fala da transubstanciação, quer dizer,
aquilo é realmente o sangue de Cristo, o corpo de Cristo, nós não estamos falando isso, tá? Mas nós estamos dizendo que aquela mesa não é uma mesa comum. Eu posso fazer isso em casa e não vai ter o mesmo efeito, mas quando eu faço isso com o povo de Deus, eu estou lembrando da morte de Cristo. O memorial tem algo de muito, muito especial. Por isso que há pessoas que guardam quinquilharias em casa até hoje, dos pais, dos avós que morreram. Por que isso aqui está guardado ainda? É um valor sentimental que eu tenho. Algumas pessoas têm isso. Então isso é um memorial. E nós vamos terminar com o versículo 9. Alguém pode ler? Josué também ergueu um monumento com 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde haviam parado os sacerdotes que levavam a arca da aliança. Essas pedras estão lá até hoje. Então, além de carregar essas pedras para o acampamento, ele também fez um memorial ali dentro mesmo do Jordão. Quando se fala até o dia de hoje, quer dizer até o dia que foi escrito, tá bom? Até aquele dia, aquelas pedras estavam lá, que também era um memorial. Quem sabe em época de seca daria para ver aquelas pedras aparecendo, né? Porque o rio tem duas épocas, né? O Rio Jordão, onde é mais cheio e outro quando é mais seco. Como todo rio é assim. Meus irmãos, se Deus não nos livrasse, nós ainda estaríamos nos pecados antigos. Seu Dionísio estaria lá brigando, né? Ele era briguento, estaria lá com seus vícios, e os outros teriam outras coisas também, de ruim. Se o Senhor não nos livrássemos, nós estaríamos sem salvação, e nosso destino seria o inferno. Portanto, esse memorial é tão, tão importante. Lembrar que o Senhor nos livrou. Assim como o batismo e a ceia do Senhor é tão importante para nós, porque nós nos lembramos da nossa libertação. Que Deus abençoe a vocês. Não estou incentivando ninguém a fazer um altar dentro da sua casa, mas você pode lembrar pelo menos, ou somente, né, de 2 memoriais que você tem na sua vida cristã: o batismo e a ceia. Deus os abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nós nos lembramos com muita alegria da morte de Cristo Jesus por nós. Por isso, ó Pai, nós obedecemos a Tua ordem, a lembrança do batismo e também da ceia do Senhor. Nós agradecemos, ó Pai, por esses elementos, esses símbolos para nós tão importantes, assim como aquelas 12 pedras para o povo de Israel. Obrigado, Pai, porque saímos de uma velha vida e estamos numa nova vida com Cristo Jesus. Só vitórias, só conquistas e só alegria para nós. Obrigado, Pai, por isso. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.